E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! Na aula de hoje de filosofia, nós falaremos sobre os principais pensadores sofistas. Quando falamos sobre esses principais pensadores, nos vem à mente Protágoras e Górgias. Mas antes de falarmos especificamente sobre esses dois personagens, sobre esses dois filósofos, nós precisamos voltar na aula anterior, ok? E nessa aula anterior nós falamos sobre o quê? Sobre a base dos sofistas, onde eles estavam, quais foram as renovações que eles trouxeram para a sociedade grega daquela época e sobre o que eles eram especificamente. Certo? Então vamos junto, vamos revisar aqui primeiro e depois falamos sobre os principais pensadores, beleza? Então vamos lá. Podemos dizer que os sofistas eles iniciaram o seu trabalho lá no século V a.C. Eles se localizavam na Grécia Antiga, mais especificamente na cidade de Atenas. Professor, mas o que Atenas tinha de diferente das demais cidades? Era uma cidade politizada. O que é isso, professor? Politizada porque ela tinha um apoio político muito forte. Então o povo, os homens ricos da Grécia, eles eram cidadãos políticos. Eles gostavam de participar da política, de tomar as decisões dentro da cidade. E para que serviam então os sofistas naquele contexto? Por que eram importantes os sofistas, ou melhor dizendo, quem eram esses sofistas, professor? Rápido, eles eram esses professores pagos pelos homens ricos para que eles ensinassem os filhos desses homens ricos a arte da retórica, que é a arte de falar bem. Eles precisavam falar bem, no caso os filhos dos homens ricos, porque quando eles atingissem a maioridade, 21 anos, eles participariam da política. Vamos lá, um político, pense em qualquer político que você conheça aí. Ele não precisa falar bem para convencer o próximo, para convencer o cidadão de sua opinião. Da mesma maneira, lá em Atenas, os jovens que queriam ingressar nessa carreira política, eles precisavam falar bem e convencer quem estava ouvindo ele daquilo que ele estava dizendo. Beleza? Para que as pessoas apoiassem então os seus pedidos, apoiassem então aquilo que ele falava de fato, certo? Continuando aqui, outras coisas que os sofistas eles fizeram e foram muito importantes principalmente a mudança para o pensamento. Então, além de ensinar a retórica aos mais jovens, foram eles que desenvolveram a revolução humanista. Então, os filósofos anteriores aos sofistas, eles não se preocupavam com o homem, com o ser humano, com o indivíduo. Eles se preocupavam com a origem de todas as coisas, certo? Eles buscavam saber de onde vieram todas as coisas. Os sofistas não, eles olhavam para o indivíduo, para o ser humano. Por isso que nós dizemos que eles iniciaram o humanismo lá na Grécia Antiga. Vamos lá, esses sofistas eles se tornaram muito importantes dentro daquele cenário, dentro daquele contexto e começaram a viajar. Eu costumo dizer que eles eram blogueirinhos. Sabe o youtuber, quando escreve um livro e sai por aí viajando? Da mesma maneira, os sofistas assim faziam. E através dessas viagens, eles perceberam que lá na Grécia Antiga, cada povo, cada cidade e estado grega tinha uma cultura diferente, senhores, ok? Então, através das viagens, através da importância que os sofistas ganharam na sociedade, eles percebiam diferenças culturais na Grécia. Ok? Isso daí a gente também pode perceber no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Agora vamos falar sobre especificamente os filósofos mais importantes, os pensadores sofistas mais importantes. Temos dois, como eu citei lá no começo da aula, Protágoras e Górgias. Protágoras, nascido na cidade de Abdera, beleza? Para ele tem uma frase dele que simboliza muito bem o seu pensamento, que é: o homem é a medida de todas as coisas. O que é isso, professor? Para ele, não havia verdade absoluta. Nossa, então, nada que eu sei é verdade? Exatamente isso. Para Protágoras, aquilo que é verdade para você, não necessariamente é verdade para mim. Certo? Por que então a retórica se torna tão importante? Por que a arte de falar bem se torna tão importante? Já que não existe verdade absoluta, eu tenho que convencer o maior número de pessoas de que aquilo que eu digo é verdade e não aquilo que você diz. Dá para entender isso daí? Então, dentro da linha de pensamento de Protágoras, havia uma relatividade. Essa palavra relatividade ou essa relativização
Tudo aquilo que é relativo é algo que não é concreto, é algo que não é único, é algo que tem várias opiniões. Tudo bem? E todas as suas opiniões, de acordo com Protágoras, era verdade. Cada indivíduo, cada ser humano tinha certeza de suas próprias coisas, ok? Não havia uma verdade para todos, mas havia uma verdade para cada pessoa, certo? Tudo bem? Produção, deu para entender? Ficou bom? Então vamos lá. Então, para Protágoras, aquilo que é verdade para mim não necessariamente é verdade para você. Eu uso a retórica, a minha arte de falar bem, para convencer as outras pessoas de que aquilo que eu digo é verdade e de que aquilo que você diz para elas é mentira. Uma vez que falamos sobre Protágoras, agora nós precisamos falar sobre Górgias, da cidade de Leôntinos, tudo bem? Esse cara, dentro do campo da filosofia, ele é reconhecido por ter uma excelente retórica. Então, ele falava muito bem e ele conseguia convencer muitas pessoas de seu ponto de vista, da sua forma de ver o mundo, ok? Mas como ele fazia isso, professor? Simples. Ele utilizava diferentes argumentos, os mais variados possíveis, e assim pudesse convencer os outros de sua opinião, certo? Algo que ele defendia bastante também, que é importante, ele sabia usar a retórica, mas com justiça. Então ele não usava ela para praticar o mal a outra pessoa, mas sim ele sabia usá-la para que não prejudicasse a outro, certo? Ele usava a retórica, convencia as pessoas de sua opinião, mas ele não queria o quê? Prejudicar ninguém. Tudo bem, gente? Protágoras, Górgias, nós falamos então sobre a introdução lá, sobre o que são os sofistas, o que foram os sofistas. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Fiquem com Deus, um grande abraço meu e tchau!